Claquete! E jovem, salve, tudo bem com vocês? Uhul. Eu vim falar hoje sobre o Dia das Bruxas. Faltando uma semana hoje, atualmente, para o dia 31 de outubro, Dia das Bruxas, ou Halloween, e falar um pouquinho sobre esse dia, você tem a informação sobre isso, ok? Mas antes de qualquer coisa, eu preciso falar que eu não sou professor de história, então não vou dar muitos detalhes, mas para mais informações, vocês podem consultar um mundo de vídeos que tem por aí, ou as informações que pode pesquisar na internet. Google it, alright? Para que você entenda o contexto todo, o Halloween, ele é simplesmente a junção de culturas e credos que tornou o Halloween que é hoje em dia em vários países de maneira diferente. Vou informar a teoria que mais se acredita ser a oficial. Para isso, vamos voltar a séculos antes de Cristo, lá na terra dos celtas. Os celtas tinham um costume de, no dia 31 de outubro, que para eles era literalmente a mudança de verão para inverno, porque para eles não existia primavera nem outono, simplesmente era verão e depois passava para o inverno. Isso era a mudança do ano deles, entendeu? Não era tipo pra gente que é dezembro, tá ligado? Era de 31 de outubro a 1 de novembro. E o que acontecia? Nessa virada de ano, eles faziam essa festa, que eu vou deixar o nome aqui, que é um nome muito estranho, nada menos do que fim de verão. E os celtas acreditavam que nesse momento da transição do ano, o mundo espiritual e o mundo físico, carnal, o véu que separava eles ficava tênue. É como se essas duas dimensões ficassem numa só, entendeu? E, segundo eles, muitos espíritos ficavam vagando pela terra, bagunçando as plantações deles e tudo mais. Isso era muito preocupante porque essa transição de verão para inverno era o que demonstrava para eles a época de colheitas, de fartura e tudo mais. E para que os fantasmas, os espíritos loucos, não estragassem as plantações deles e as colheitas, o que eles faziam? Faziam um monte de coisa esquisita. Colocavam comida na mesa para os espíritos entrar na casa e comer. Iam na casa uns dos outros para pedir comida, para fornecer para os fantasmas e para eles mesmos comerem. Muitos também se vestiam com roupas esquisitas, com máscaras, com coisas para amedrontar os espíritos e eles não causar mal nenhum neles. Tá começando a ver um pouco da semelhança com o Halloween de hoje. Feiticeiros celtas aproveitavam demais essas datas para fazer as suas revelações, profecias de alguma coisa que vai acontecer e tudo mais. Aí o que acontece? No decorrer do tempo, chegou a época de Cristo, começa assim um novo século, o Império Romano estava lá de boa, começou a conquistar os países ao seu redor, chegou a conquistar Israel. Através disso, os romanos acabaram sabendo sobre as boas novas, sobre o evangelho. Então os romanos acabaram acatando o cristianismo, e eu estou falando de séculos e séculos de transições, padronizaram a religião cristã para eles, e obviamente a todos os povos que eles iam conquistando levavam também, até que os romanos conquistaram as ilhas celtas. Com a conquista romana no território celta, a igreja começou a demonstrar para os celtas que Jesus Cristo estava acima da morte, que ele derrotou a morte, que a morte não tinha mais poder sobre as pessoas, muito menos o espírito. Então eles não precisavam se preocupar com esse tipo de ritual, porque Jesus é maior que tudo isso. Só bastava ter fé em Cristo. E na verdade é o que acontece até hoje, obviamente. Cristo morreu na cruz. Ao morrer na cruz, ele levou sobre si todo o nosso pecado, todas as nossas falhas, toda a maldição possa ser jogada em nós. Colocou sobre ele e se ofereceu como um sacrifício. Terceiro dia, depois de sua morte, ele ressuscitou, vencendo a morte e trazendo salvação para todo mundo, para todos aqueles que crerem em seu nome. Afinal, não é tão difícil se livrar de maldições e de ter a salvação. E já começaram a mudar um pouco a questão desse dia do final do verão ali para os celtas. Por quê? Os cristãos do Oriente, há muito tempo atrás, eles tinham uma data específica para honrar os seus mártires. Então eles tiravam aquela data específica para orar, para jejuar, em homenagem às pessoas que morreram em nome do evangelho. O que o Papa decidiu fazer? Ele decidiu colocar a data dia 1 de novembro como a data de todos os santos, para homenagear eles. Só que o que acontece? Para apenas a Igreja Católica ter acesso à Bíblia em latim no momento, muitas das verdades bíblicas começaram a ser modificadas. A Igreja Católica começou a falar sobre purgatório, sobre indulgências, sobre relíquias sagradas para se comprar. E o que acontece? Nesse dia de Todos os Santos, começaram a utilizar esse dia para lembrar, sim, das pessoas que morreram, dos mártires, e para modificar, dar vazão mais a essa data, foi que o Papa decidiu colocar isso no dia 1, para que a questão do dia 31, aquilo do costume que tinha ali nos celtas, pudesse começar a ser eliminado e colocar esse costume para as pessoas. E foi mudando muita coisa, muitos estilos desse dia de Todos os Santos foi sendo mudado. Na Inglaterra, como o dia de Todos os Santos era no dia 1 de novembro, no dia 31, na véspera, as pessoas iam de casa em casa, ofereciam orações pelas pessoas que estavam presas no purgatório, pelos santos que morreram, em troca de comida. E aí, como vocês podem observar, já tem uma junção bem bagunçada, já começou a bagunçar um pouquinho a situação. Pegou um ritual, uma crença de um povo celta, misturou com o costume dos cristãos orientais de interceder pelos mártires, dos mártires
já voltou a não orar por eles apenas, mas por todos os santos, para o dia 1 de novembro. E no dia anterior, dia 31 de outubro, ali na Inglaterra já começou a pegar essa junção e pegar uma coisa parecida, fazia lá com os celtas, juntamente com os cristãos, juntamente com o que a Igreja Católica começou a colocar na cabeça do povo, purgatório, indulgências e tudo mais, e começou a se formar o Halloween ainda mais parecido com o de hoje. A Inglaterra colonizou os Estados Unidos e levaram esse dia também lá para os Estados Unidos, obviamente. Com o crescimento dos Estados Unidos, o povo da Irlanda, que fazia parte ali do povo celta, por causa da crise que eles estavam sofrendo ali na Irlanda, também fizeram imigração para os Estados Unidos. Ali acabou juntando essa questão da véspera do dia de Todos os Santos com a cultura antiga dos celtas, sobre bruxas, sobre se vestir com máscaras, com coisas para assustar os espíritos. E cada vez mais começou a se misturar aquilo tudo. De onde veio a palavra Halloween? O dia de Todos os Santos, dia 1 de novembro, é All Hallows Day. Um dia anterior, que é a véspera, é All Hallows Eve, o que já é bem parecido com Halloween, obviamente. Com o tempo foi modificando. Depois de muitos anos, obviamente são séculos de história até se tornar o que é hoje. E lá pro século XX, essa questão de que os celtas tinham, antes de Cristo, do medo, dos espíritos que vinham e tudo mais, acabou se tornando muito normal para as pessoas se vestir de bruxa, se vestir de coisas esquisitas, que antigamente era para assustar espíritos maus, e agora simplesmente é para assustar as pessoas ao seu redor, seus vizinhos, ou simplesmente porque é divertido. Antigamente, ou você dava comida para essa pessoa, ou ela jogava uma praga sobre você, os espíritos maus iam para sua casa. Lá na Inglaterra, eles batiam de casa em casa para oferecer orações para as pessoas mortas. Depois, com o tempo, foi mudando para gostosuras ou travessuras. E qual será as travessuras? Então as pessoas, elas curtem esse dia sem saber a origem principal dela. Um dia super macabro, onde as pessoas faziam rituais nesse dia para se protegerem de espíritos maus, para ter boa colheita. E outra também tinha um dia muito especial, que era a lembrança de todos os mártires em nome do Evangelho. Pegaram duas coisas completamente diferentes das outras, misturaram, querendo ou não, foram modificando, virou uma coisa banal, onde as pessoas se encaixam sem saber por trás daquilo, o que realmente tem, entendeu? Todo mundo tem sua crença, cada um tem sua consciência, sabe que pode fazer bem ou não pra você, mas admita, a origem do Dia das Bruxas é algo muito macabro. E enquanto muitas pessoas levam isso na brincadeira com uma coisa simples, como que só um dia para se divertir, muitas pessoas utilizam obviamente esse dia para rituais satânicos, para bruxarias, para tudo mais. Tudo que você imaginar, tudo aquilo que tem em filme de terror, eles fazem da mesma forma. Tanto que os filmes de terror foram avançando demais por causa desse dia 31. As pessoas acabaram assistindo demais essas coisas todas e levando tudo como normal, como faz parte de filme, o que é filme não é real, então filme é tudo ficção. As pessoas acabam não vendo essa parte perigosa do Dia das Bruxas. Mas eu te pergunto, e agora? O que se faz no Dia das Bruxas? O que eu devo fazer? Cara, o Dia das Bruxas tá aí, né? Se você quer curtir ele, você fica à vontade. Isso é a sua consciência. Mas eu podia te dar um motivo muito melhor para curtir o dia 31. Sabe qual? Você se lembra que eu falei que a Igreja Católica lá atrás, muito tempo atrás, acabou deturpando muito a Bíblia, começou a criar doutrinas diferentes. E não tô aqui para julgar nada sobre a Igreja Católica atualmente, nem anteriormente. Estou falando de modo histórico. Todo mundo aqui fez história deve ter estudado sobre isso, que vocês vão se lembrar agora. O que acontece? Nesse período todo, tinha um monge muito ninja chamado Martin Luther. Ele era um alemão. Ele dedicou parte da sua vida em busca dos conhecimentos de Deus. Não vou contar a história completa agora de Martin Luther. Se vocês quiserem, eu posso dar detalhes mais sobre essas coisas em algum outro vídeo. Só escrever nos comentários. Mas o que acontece? Em dado momento, ele acabou observando a bagunça que estava no cristianismo e o quanto de coisas estranhas estavam sendo pregadas, ditas, que na verdade não estavam originalmente na Bíblia. E as pessoas estavam modificando elas para próprio benefício. Não muda muito, né, das coisas que acontecem hoje, na verdade. A Bíblia fala que não há nada que acontece que já não aconteceu anteriormente. E realmente o que acontece hoje já aconteceu na antiguidade. Tomem atenção vocês, viu? Que ficam além da Bíblia interpretando do jeito que se achar melhor para o seu próprio benefício. A Bíblia é autoexplicativa, precisa inventar coisas em cima dela. Tá bom, tá bem. O que Martinho Lutero fez? Ele observando toda essa mudança, toda essa bagunça no cristianismo, ele começou a analisar ponto por ponto de erros que estavam acontecendo na Igreja Católica e, em discordância com todas as mentiras que estavam sendo geradas em relação à Bíblia, ele decidiu fazer um documento relacionando todas as coisas que ele não concordava, que estavam contrárias à Bíblia, e dia 31 de outubro de 1517, ele pegou esse documento, as suas 95 teses, e pregou
na porta de uma igreja. A partir daí, as pessoas começaram a ver, começaram a replicar isso. Teve toda a Europa, depois, com o tempo, obviamente, começou a observar essa situação toda. E nesse dia, deu-se início à Reforma Protestante. Então, para nós cristãos evangélicos, cristãos protestantes, essa data é muito importante. Muito mais do que um Halloween. É a data da Reforma Cristã. A data que Deus escolheu para novamente trazer à luz a igreja e fazer com que o evangelho pudesse chegar de forma magnífica para todos os países. Porque até então a Bíblia era escrita somente em latim. E com essa reforma, Martinho Lutero fez a tradução da Bíblia em alemão. A partir dali, pronto, a Bíblia começou a ser propagada. E as pessoas começaram a ser alcançadas pelo Evangelho em todo o mundo. Então tá aí um motivo magnífico para você realmente comemorar esse dia 31 de outubro. E mesmo que você não ache válido isso, só pense. Eu não tô aqui para tacar fogo no Halloween, não. Podem ficar tranquilos. Eu só vim passar algo mais claro para ser homenageado, relembrado, festejado. Ou seja, a Reforma Protestante. Porque o Halloween, ele não passa de ideias macabras e cristãs misturadas, em que as pessoas hoje em dia acabam replicando elas de uma forma completamente banal, sem dar vazão a nenhuma nem outra, e não sabem o que podem estar plantando em suas próprias vidas. Ai, Brian, que exagero falar tudo isso do Halloween. Eu não estou exagerando, eu sou cristão, eu sigo a Bíblia. E a Bíblia fala que a gente pode fazer todas as coisas, só que nem todas as coisas convêm, não é fixe, não é legal fazer todas as coisas. Se eu sei da origem do Halloween, pra que eu vou plantar algo na minha casa, na minha família, ou desejar esse tipo de coisa para outras pessoas? Mas essa é a minha opinião. Qual é a sua opinião? Pode escrever aí embaixo. Estamos num país livre e eu espero que você também esteja para poder expressar a sua opinião e fazer aquilo que você acha melhor. Para os cristãos, a Reforma Protestante não foi uma coisa magnífica, linda, super espetaculosa. Ah, uau, aconteceu, yes! E acabou. Não, foi algo de anos que ela teve início sim dia 31 de outubro de 1517. Já completou aí mais de 500 anos da Reforma, mas houve muitas tragédias, mártires, lutas, guerras, para que o cristianismo hoje pudesse estar de pé. Então agradeça o evangelho ter chegado até você e não escandalize o evangelho. Busque a Deus e faça a sua parte, tio. Mas digam-me vocês, entenderam a questão do Halloween? A origem dele? Escreva nos comentários, adorarei saber e me preparar para algum outro tipo de vídeo que possa esclarecer melhor a situação toda. Me desculpe se não dei muitos detalhes, mas vocês podem pesquisar isso melhor no YouTube, no Google. Eu só vim fazer aqui minha parte e deixar marcado esse dia 31 de outubro como o dia da Reforma Cristã, o dia que fez com que o Evangelho chegasse até mim e as vidas das pessoas que eu amo e até você. Dê valor a isso. Então é isso, pessoal. Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Yes, graças a Deus.